Olá pessoal, estou cá para fazer a apresentação do curso online de projeto de estrada. O curso online de projeto de estrada está subdividido em duas fases. Na primeira fase nós vamos aprender a projetar um levantamento topográfico com todos os seus pormenores, desde curvas de nível, símbolos convencionais e outros elementos. Nesta fase vamos ainda aprender a conceber um mapa episométrico e mapas de declividade. Na segunda fase nós iremos aprender a conceber um projeto de estrada. Um projeto de estrada só é considerado projeto quando ela possui todas as suas peças desenhadas. As peças que nós aprenderemos a projetar dentro do software serão as seguintes. Vamos aprender a conceber um projeto de estrada com traçado em planta, perfil longitudinal, perfil transversal tipo ou gabarito. Vamos aprender a fazer cálculos de volumes, vamos aprender a tirar gráfico de Bruckner e vamos aprender a tirar notas de serviço. No final, todos esses trabalhos devem ser organizados num layout. Para este curso, nós usaremos como material de apoio este livro com o título Projetos para Obras Públicas com AutoCAD Civil 3D. Neste livro vamos explorar dois capítulos. O capítulo 1, que é projeção de levantamento topográfico, e o capítulo 2, que é projeto de estrada. Um projeto de estrada deve seguir várias fases. Primeiro, devemos fazer o reconhecimento, devemos fazer a exploração, só depois é que nós podemos conceber o próprio projeto. O reconhecimento, por definição, é o exame preliminar para um determinado fim. Um reconhecimento pode ser feito no terreno, o reconhecimento pode ser feito numa carta topográfica ou podemos também fazer o reconhecimento em uma imagem de satélite. Dando prosseguimento ao nosso curso online de projeto de estrada, vamos passar então para a primeira peça. Neste caso, a primeira peça a ser desenhada será o traçado em planta. Para desenharmos o traçado em planta, a princípio é sempre essencial definirmos a diretriz da estrada. Vamos definir a diretriz da estrada com uma polilinha, conforme se segue. Ok, terminando a ser desenhado a diretriz ou o eixo da nossa via, devemos fazer com que o programa perceba que isso é um alinhamento para uma estrada. Para isso, nós iremos no menu Alignments e aqui vamos escolher Alignment from Polyline, isso é, alinhamento a partir de polilinha. Após isso, selecionamos ou damos um clique no princípio do nosso alinhamento. Vamos fazer Enter 2 vezes. Na caixa de diálogo que abriu, vamos dar o nome ao nosso alinhamento. Vamos chamar ele de Estrada da Brigada. Podemos também aqui configurar outras opções para o nosso alinhamento. Por exemplo, aqui onde nós temos Alignment Label Set, vamos selecionar All Labels, de forma que apareçam então todas as etiquetas do nosso alinhamento. As estações todas, os elementos das curvas. Vamos dar um clique neste botão de edição, vamos definir a equidistância das estações aos pontos quilométricos. Após isso, conseguimos notar aqui que também podemos definir um raio mínimo de curvatura, ok? Vamos permanecer assim conforme está. Em seguida vamos fazer ok. Se nós observarmos agora, conseguimos notar que temos agora aqui sinalizados ou marcados nossos pontos quilométricos e entre as tangentes nas curvas nós temos então as nossas curvas circulares definidas, ok? Com todos os seus ou com alguns elementos também aqui descritos. Após definição do alinhamento, podemos começar a desenhar a nossa segunda peça, que é o perfil longitudinal. Para desenharmos o perfil longitudinal, temos que trabalhar com o menu Profiles. Neste caso, vamos no menu Profiles e selecionamos a primeira opção, Create Profile from Surface. Um clique e abre esta caixa de diálogo. Nesta caixa de diálogo, conseguimos visualizar o nome do alinhamento que nós definimos
quando trabalhamos na definição do alinhamento, e conseguimos visualizar aqui a única superfície criada na aula sobre o projeto ou a projeção da planta topográfica. Vamos permanecer com essas definições e vamos dar um clique no botão Add, adicionar. Adicionado então assim a superfície, damos um clique em Draw in Profile View e abre essa nossa caixa de diálogo. Nesta nossa caixa de diálogo que abriu, podemos dar um nome no perfil, vamos chamar ele de perfil longitudinal. Em seguida, podemos fazer também aqui algumas configurações em Profile View Style. Para isso, damos um clique aqui neste ícone do lápis com uma caderneta. Abre esta caixa de diálogo. Na caixa de diálogo que abriu, vamos começar a configurar em Grid. Para desativar essas linhas aqui acima do perfil, na parte vertical, habilitamos Clip Vertical Grid. E vamos desativar também aqui algumas linhas na horizontal, habilitando Clip Horizontal Grid. Nós conseguimos ver então aqui na previsualização como ela será mostrada. Vamos no separador Horizontal Axis, que são os eixos horizontais, e vamos definir o seguinte. Aqui no intervalo, na realidade essa é a equidistância dos pontos quilométricos ou das estações de 20 em 20 metros, mas nós temos também aqui Minor Tick Details, que está de 5 em 5 metros. Como nós queremos simplesmente a equidistância entre as estações de 20 em 20 metros, podemos alterar este intervalo aqui, que está 5, e vamos utilizar também 20. Após isto, vamos no separador seguinte, que é Vertical Axis, e damos também um clique. Aqui, conforme foi explicado na aula, na parte teórica, nós definimos então a equidistância no eixo vertical. Vamos trabalhar com equidistância de 1 em 1 metro no eixo vertical, ok? Que é para poder representar as elevações. Após isso, vamos fazer um OK. E para terminar, damos um clique em Create Profile View. O programa nos pede para darmos um clique no local em que nós queremos que apareça o nosso perfil. Podemos dar um clique aqui assim. E temos então aqui representado o nosso perfil longitudinal do terreno, ok? Deste eixo que nós definimos aqui, ok? Onde nós temos, a princípio, representado as cotas no eixo vertical de 1 em 1 metro, conforme definimos. Temos aqui as estações de 20 em 20 metros, e todas estas cotas que nós temos aqui a representar são as cotas do terreno natural. Se nós verificarmos, este valor é igual a esse, apenas ele arredonda, né, este valor aqui, que são 132,34, ok? Que é o mesmo valor da cota do terreno. Após termos desenhado o perfil longitudinal do terreno, estamos assim em condições de lançarmos o nosso perfil longitudinal da estrada, que na realidade é definido pela rasante ou strainage, ok? Para lançarmos o nosso strainage, vamos fazer o seguinte. Vamos no menu Profiles e vamos escolher a segunda opção, Create Profile by Layout. Damos um clique e o programa nos pede para selecionar o perfil. Podemos dar um clique aqui nesta grelha cinzenta e abre esta caixa de diálogo, ok? Vamos chamar ele de rasante. Após darmos o nome de rasante, podemos fazer um OK e abre esta caixa de diálogo, Profile Layout Tools, com o nome de rasante. Para podermos então lançar o nosso strainage, vamos nesta primeira seta, damos um clique e clicamos nesta opção Draw Tangent with Curves, isso é, desenhar trainage com curvas. Vamos começar a desenhar o nosso primeiro trainel. Podemos primeiro seguir aquilo que se diz academicamente, que os trainéis devem iniciar num ponto com cota conhecida e terminar também em outro ponto com cota conhecida. Para isso, damos um clique no nosso princípio do perfil. Vamos clicar no segundo ponto onde nós queremos que termine nosso primeiro trainel. Vamos dar um clique no segundo ponto onde queremos que termine o nosso segundo trainel. E no final, clicamos bem no final do terreno natural. Em seguida, vamos fazer um Enter. Okay? Após isso, conseguimos visualizar já também aqui a inclinação dos trainéis definida na rasante. Ok? E conseguimos verificar também aqui alguns elementos das curvas verticais. Então temos aqui o nosso perfil longitudinal definido.
ok? Vamos fazer uma configuração de formas que nos apareça então uma banda com as cotas do terreno e a outra banda com as cotas do projeto. Para definirmos estas bandas, façamos o seguinte: selecionamos a grelha, damos um clique com o botão direito do mouse e escolhemos a opção Profile View Properties. Em Profile View Properties, damos um clique nesta seta e selecionamos a opção Profile Data. Vamos então configurar o nosso perfil de formas que apareça uma banda com as cotas do terreno e a outra banda com as cotas do projeto. Para isso vamos fazer primeiro a seguinte configuração: vamos no menu Profiles e vamos escolher a opção Create Profile by Layout. O programa nos pede para selecionar o perfil, damos um clique nesta grelha cinzenta e podemos chamar este novo perfil com o nome de 100 dados. Após isso, vamos dar um clique em OK e abre novamente esta caixa de diálogo. Nesta caixa de diálogo não vamos fazer configuração nenhuma, nem vamos lançar trainel nenhum e fechamos simplesmente. Prosseguindo com as nossas configurações, para termos as duas bandas, selecionamos agora a grelha cinzenta, clicamos com o botão direito do mouse e escolhemos a opção Profile View Properties. Na caixa de diálogo que abriu, vamos dar um clique aqui em Cat Data e selecionamos a opção Profile Data. Após isto, vamos dar um clique em Add, adicionar. Abre uma nova caixa de diálogo onde podemos simplesmente fazer OK. Após fazer OK, conseguimos notar então que temos agora duas bandas, ok? Uma nova adicionada. Vamos fazer a seguinte configuração: arrastamos essa seta para o lado direito e em Profile 1, parte de cima vamos deixar terreno natural, na parte de baixo vamos selecionar rasante. No lado direito, as duas opções ficam selecionadas, 100 dados na parte de cima e 100 dados na parte de baixo, ok? Após isto, podemos também fazer o seguinte: vamos voltar à nossa barra e aqui onde nós temos Elevation, vamos dar um clique neste botão e dar um clique novamente. Abre esta caixa de diálogo Pick Band Style. Nesta caixa de diálogo que abriu, damos um clique aqui no botão de edição e abre novamente uma nova caixa de diálogo. Nesta nova caixa de diálogo, vamos dar um clique em Compose Label. Em Contents nós temos Profile Data. Damos aqui um clique em Profile Data e clicamos neste botão que aparece. Ok? Vamos apagar esta descrição aqui e vamos escrever cota do terreno. Após isso, vamos fazer OK e vamos alterar o tamanho do texto, text height. Vamos utilizar 3. Vamos fazer um OK e vamos no separador Display. Neste separador Display, vamos ativar a segunda e a terceira camada. Após isto, vamos fazer um OK e um OK novamente. Vamos repetir este mesmo processo na segunda banda. Vamos dar um clique aqui neste ícone. Clicamos novamente, abre esta caixa de diálogo, fomos no botão de edição, no lápis, fomos em Band Details, clicamos na opção Compose Label. Um clique em Compose Label, viemos em Profile Data, damos um clique aqui neste botão. A única alteração com relação ao passo anterior que nós fizemos é simplesmente aqui. Vamos apagar essa descrição e vamos escrever aqui cota do projeto. Fizemos um OK e aqui no tamanho do texto vamos utilizar também o tamanho 3. Vamos fazer um OK e vamos também no separador Display. Ativamos a segunda e a terceira camada e vamos fazer todos os OK possíveis. Após isto, conseguimos então visualizar agora duas bandas, ok? Uma banda onde nós só temos as cotas do terreno definido, ok? E a outra banda onde nós temos as cotas do projeto, conforme nós conseguimos visualizar. Por exemplo, na estação 0 mais 120, a cota do terreno é 131,69, que está mais abaixo com relação à cota do projeto, né? Que é aqui onde está o nível da nossa rasante, que tem a cota 133
27. Portanto, muito obrigado por terem acompanhado esta aula e até a próxima aula, onde nós faremos algumas configurações do perfil longitudinal de forma mais avançada. Até já.